Jesus, quando o povo quis fazer dele um rei, fugiu para as montanhas. Podemos considerar que o povo tinha uma nobre intenção, mas era um dos atos de maior presunção registrado nas Escrituras. Simples homens pensavam que poderiam fazer com que Deus se tornasse rei. Se o povo faz de alguém um rei, quem é que está reinando? O povo. Jesus não poderia ser feito rei, ele nasceu sendo um rei. O mesmo é verdade com respeito à autoridade espiritual no ministério. Se é das pessoas que a nossa autoridade é obtida, serão elas que estarão reinando, e não Deus. Esta é uma das razões principais da falta de poder e de autoridade que há na igreja. Temos tomado o jugo das pessoas em vez de tomarmos o jugo do Senhor. Uma pessoa tem verdadeira autoridade espiritual somente até o grau em que o rei reina consigo. Antes da igreja poder andar numa verdadeira autoridade profética, ela tem de tomar a posição que Elias tomou, quando pela primeira vez ele apareceu diante do rei Acabe. Elias afirmou. Então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, verso 1. A afirmação de Elias de que não era diante do rei que ele estava, demonstra que ele sabia que Acabe era apenas um homem. Era diante do Senhor, o Deus vivo, perante cuja face Elias estava. Era diante do Senhor e não diante de homens que ele vivia. Até que aprendamos essa mesma lição, não poderemos ser revestidos de um grande poder e autoridade espiritual. Foi por se firmar no Deus vivo que Elias deu condições para que Deus o revestisse com um poder que inspirava temor, a ponto de fechar os céus e deles invocar fogo. Até o ponto que estivermos vivendo a nossa vida diante de tronos de homens, estaremos sendo falsos em nosso ministério. É como o apóstolo São Paulo ensinou: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. Elias tinha a compreensão de não confundir a aprovação de Deus com a dos homens. A igreja tem tido a tendência de confundir a necessidade de ser uma testemunha perante os homens e de amá-los com a compulsão de obter a sua aprovação. Isso tem sido um dos enganos que mais tem corrompido a igreja, minando toda a sua condição de poder andar numa verdadeira autoridade espiritual. Quando defendendo o seu apostolado, o primeiro ponto a que Paulo se referiu foi: não sou eu porventura livre? De que se requer que um apóstolo seja livre? Paulo diz ser servo ou escravo de Cristo. É precisamente devido a essa escravidão a Cristo que temos a liberdade de sermos enviados pelo Senhor. E como disse Isaías: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Isaías 8, versos 13 e 14. Se tivermos o verdadeiro e santo temor do Senhor, não temeremos mais nada. Então ele se torna o nosso santuário. Então a nossa obra não estará contaminada por motivos humanos nem por autopromoção. O comissionamento apostólico de Paulo estava destinado a despertar a ira e a oposição não apenas dos religiosos conservadores do seu tempo, mas também de todo o Império Romano. Esse frágil vaso terreno lançou de forma implacável palavras diante da face dos principados e potestades mais poderosos de sua época, com tão pouca preocupação ou consideração pela sua própria vida, que ele abalou aqueles poderes em suas próprias bases. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade.
clamavam eles. Atos 17, verso 6. A exclamação dos oficiais romanos de que Paulo estava pondo o mundo de cabeça para baixo era uma compreensão precisa do poder que havia na pregação de Paulo. Esta é a pregação que abala os poderes do céu e da terra e que desperta neles a sua mais veemente ira. Estar livre de qualquer medo de homens e de demônios é um pré-requisito para um verdadeiro ministério. Jesus declarou: "E ele lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação." Lucas 16, verso 15. Temos uma escolha a fazer. Se desejarmos ser estimados pelos homens, façamos o que é abominável diante de Deus. O grau com que procuramos agradar e ganhar a aceitação dos homens é o grau que a nossa mensagem será diluída e ela será detestável aos olhos de nosso Senhor, não importando quão piamente estejamos usando o seu nome. É como Jesus exortou: "Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas." Lucas 6, verso 26. Para que preguemos uma mensagem apostólica, tem que ser estabelecido em nosso coração de quem é a aprovação que buscamos, se de Deus ou se dos homens. Jesus perguntou aos seus discípulos: "Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus?" João 5, verso 44. A busca de glória um dos outros possivelmente seja a força mais destruidora que corrói a verdadeira fé. Por isso, foi que o Senhor questionou: "Como podereis crer agindo assim?" A compulsão para ter a aceitação dos homens corrói a nossa fé e também a mensagem. Foi por esse motivo que Paulo teve que repreender Pedro, o primeiro apóstolo a pregar a ressurreição de Cristo, porque se tornara repreensível. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com os gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. Gálatas 2, versos 11 e 12. Pedro havia comprometido a simplicidade do evangelho por ter tido temor dos crentes judeus. Essa mesma tendência, anteriormente, fez com que Jesus chamasse Pedro de Satanás, porque ele estava pondo a sua mente nos interesses dos homens em vez nos interesses de Deus. A autoridade espiritual exige estarmos livres de todo temor de homens. Mas essa liberdade tem que ser temperada com a sabedoria de evitarmos erros desnecessariamente ofensivos. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu: "Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei." 1 Coríntios 9, versos 19 ao 20. Paulo ajustava seu estilo de vida até certo ponto aos costumes daqueles a quem ele estava procurando alcançar. Não por temê-los, nem por querer a aprovação deles, mas porque os amava e queria salvá-los. Há certos comprometimentos que podemos ser chamados a fazer em nosso estilo de vida, mas nunca em nossa moral, nem no nosso compromisso de obedecer o Espírito Santo. Os compromissos que podemos fazer são decorrentes do amor, não do temor, nem da busca a satisfazer a própria vaidade. E para assistir mais vídeos como esse, deixe seu like. Só assim você diz ao YouTube que gosta desse tipo de vídeo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.